E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Como é que você tá? Quero te agradecer por ter estado conosco aí no canal. Quero pedir a você, geralmente a gente pede só no final, mas quero pedir a você para curtir, compartilhar, também chamar mais pessoas para estar conosco aqui no canal. E vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. Quero fazer uma reflexão sobre a chamada que Eliseu recebeu de Deus. Uma das coisas que eu e você geralmente ficamos nos perguntando é se nós fomos chamados e em qual área e como nós fomos chamados. Porque a maioria de nós não tem certeza do seu chamado. Há pessoas que no nosso meio cristão geralmente são indagadas por outras e perguntam: vem cá, qual é o seu chamado? E aí ele fala geralmente: cara, não sei. Eu costumo dizer o seguinte: existe o chamado, que é a vocação, e isso Deus fez com todo mundo, assim, os seus servos. Você é vocacionado. A área que você vai atuar, aí já é outra descoberta. Porém, uma das coisas que você tem que ter é treinamento por Deus. Eliseu recebeu aquele chamado e naquele momento Eliseu faz o quê? Ele mata os bois e aí faz o churrasco e distribui para todo mundo em sacrifício. Agora vai uma pergunta. Você acha que Eliseu não conhecia Elias? Ou melhor, tanto faz. Eliseu, você acha que ele não conhecia Elias? Claro que conhecia, era o profeta da época. Agora, você acha que Elias foi aleatório para chamar Eliseu? Claro que não. Elias já sabia quem era Eliseu, porque Deus já havia dito para ele que Eliseu ia suceder ele. Porém, Eliseu já era conhecido de Elias. Por que eu falo isso? Porque se ele foi na casa de Eliseu, é porque ele sabia quem era o cara. Então, algumas coisas na caminhada, na chamada que você tem, são fundamentais. Primeiro, primeira lição: Deus te conhece. Quem identificou Eliseu para Elias, que ia ser o seu sucessor, foi o próprio Deus. Segunda coisa, Elias conhecia Eliseu, ou seja, quando Deus foi chamar alguém para estar cumprindo o ministério dele, as pessoas que estão à sua volta já conhecem aquela pessoa, já conhecem a sua caminhada. Terceiro, a disponibilidade de Eliseu. O problema hoje da chamada que Deus tem para a vida de muitas pessoas é que falta disponibilidade. Uma certa feita, um homem chegou, Jesus estava caminhando na sua caminhada trajetória normal, e um homem chegou e falou: Senhor, deixa eu despedir dos meus pais, deixa eu enterrar os meus pais. Coisas que geralmente a gente busca argumento, porque a gente é pego de surpresa mesmo que esteja esperando. Interessante isso, né? A Bíblia diz que quando Eliseu é chamado, ele não é pego de surpresa, ele só diz: deixa eu despedir dos meus pais. Você vê que ele fala isso. Elias permitiu. Naquele caso, Eliseu estava trabalhando, então ele tinha que realmente voltar para casa e dizer: estou indo seguir o ministério que Deus me chamou. Porém, no nosso caso, não é a mesma coisa. Você já tem sua vida normal, todo mundo sabe que você é crente. E aí você e eu, muitas das vezes, eu não, né? Porque eu não tive isso. Mas muitas das vezes você que está aí me ouvindo, busca esse argumento: não posso ir agora, porque primeiro eu tenho que terminar a faculdade. Não, primeiro eu tenho que construir uma vida para minha família. Não, primeiro eu quero comprar isso, comprar aquilo. Coisas que nós fazemos e acabamos adiando aquilo que Deus tem. O que Deus tem, Ele não vai mudar. Agora você pode muito bem adiar aquilo. E o tempo, que é um fator determinante para qualquer projeto, ele sinceramente, comigo e com você, às vezes, ele é
realmente algo que é determinante. Porque, por exemplo, existia uma mulher, uma missionária, que Deus chamou ela quando ela ainda era adolescente. E aí ela tornou-se adolescente, Deus chamou ela, e ela falou para Deus, Deus, deixa eu primeiro, isso é um fato verídico, deixa eu primeiro concluir meus estudos. E aí ela concluiu o estudo, Deus falando com ela. Depois ela falou assim, Senhor, deixa eu casar. Depois, Senhor, deixa eu ter filho. Depois, Senhor, deixa ver os meus filhos crescer. Depois, Senhor, deixa eu ver os outros filhos. Sintetizando, com 60 anos, conta a história que ela está passando num lugar, uma missionária está passando num lugar, e aí Deus usa essa missionária para ir na casa dela. E diz o seguinte, há cerca de 40 anos atrás eu te chamei, e você recusou o meu chamado. Agora, por causa de você, muitas almas foram ao inferno. E tu há de me dar conta. Claro que é uma palavra meio dura para se entender. Claro que você, como eu, vai buscar argumento para dizer, não, mas aí tem outras pessoas que podiam pregar, é verdade. Mas Deus estava dizendo ali para ela sobre a responsabilidade que ela tinha. E ela negou essa responsabilidade. Muitas vezes você tem um chamado, porém, você está se esquivando, ou de repente, sendo negligente só para não assumir a posição que devia assumir. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai ser feliz enquanto você não fizer a vontade de Deus. Porque a melhor coisa que tem é cumprir o chamado. Chamado de Deus vocacional é coisa tremenda. E aí, para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte. Se você não sabe qual é o chamado, qual hora que Deus te chamou, pelo menos tem uma coisa. Mateus capítulo 25 diz que Deus chamou cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, o chamado, você pode de repente estar meio confuso, você ainda não viu desenvolver, mas saiba de uma coisa. Deus, quando chamou José, ele tinha 17 anos. Ele passou por tantos momentos, mas quando ele chegou naquele momento de cumprir o chamado dele, que era salvar a nação, ele cumpriu, ele estava preparado. Então não se preocupa muito em saber qual área que Deus te chamou, não. Vai desenvolvendo. Vai deixando ele trabalhar, vai deixando ele te provar, vai deixando ele te capacitar, te amadurecer, fazer de você realmente um instrumento de bênção. Porque uma coisa é verdade. Assim como José, que estava em terra estranha, mas era o propósito de Deus que ele realmente fosse o homem da sustentação da sua família, assim também é você. Por mais que venhamos andar por terrenos tortuosos, às vezes entramos em uma área que nós nem temos tanta habilidade, mas é que Deus está nos capacitando até chegar naquilo que Ele quer. Saiba de uma coisa, Deus te chamou, não se esqueça.